Entre os seus cargos anteriores, todos se lembrarão dele por ter sido diretor da Biblioteca Nacional entre 2002 e 2005, presidente da Comissão Nacional da Unesco, de 98 a 2002, administrador da Imprensa Nacional Casa da Moeda, de 89 a 95, e, ainda para trás, diretor de informação da RDP, nos anos 80. E, a parte disso, a sua presença, enfim, no mundo cultural e cívico, augura uma conferência muito importante para todos nós. E com isto, e com os nossos agradecimentos pela sua presença, professor Pires Aurélio, dou-lhe a palavra, então, para a conferência A Guerra, depois da Guerra de Portugal. Muito obrigado, Sr. Professor Américo Pereira, Sr. Capitão Costa Canas, Diretor do Museu da Marinha, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, eu queria, antes de mais, agradecer o simpático e honroso convite para participar nesta Summer School e, por outro lado, congratular-me com a realização da mesma, tendo por tema e por pretexto a comemoração do centenário da Primeira Guerra Mundial. A minha participação neste encontro tem talvez algo de ousado, na medida em que eu não sou historiador, não sou conhecedor de assuntos militares, nem sequer alguma vez tratei aprofundadamente a questão da guerra em sede filosófica. Por isso, resolvi trazer para partilhar convosco um conjunto de questões que são, porventura, do domínio comum, mas que se me afiguram pertinentes para uma reflexão sobre a política, que é o campo e o tema sobre o qual eu tenho refletido especificamente ao longo, não apenas dos últimos anos, mas talvez das últimas décadas. Estando este encontro centrado na área da filosofia, não se estranhará que inicie a minha intervenção com uma pergunta sobre o que se entende efetivamente pelo conceito, infelizmente, banal da guerra. Até há não muito tempo, uma tal interrogação seria, porventura, escolástica, se não apenas retórica. Se olharmos, porém, às situações de conflito que se desenvolvem atualmente no mundo, e às quais continua muitas vezes a designar por guerra, damos-nos conta de que, tirando a violência que todas semeiam à sua volta, não haverá muitas outras características que as aproximem, quer entre si, quer das guerras que conhecemos dos livros de história. Não me refiro apenas à classificação que os estudos militares lhe atribuem, embora os aspectos técnicos não sejam obviamente secundários nesta matéria. Refiro-me, sobretudo, ao significado que podemos atribuir à diversidade de fenómenos em que se metamorfoseia, aos nossos olhos, a violência coletiva. Será exatamente uma guerra o que hoje se passa, por exemplo, no Iraque, na Síria, na Colômbia ou no Sudão? Quem são aí os verdadeiros inimigos? A guerra trava-se entre quem e quem, exatamente? Quais são as causas por que se batem e morrem diariamente dezenas de soldados e de civis inocentes? O que significam exatamente as suas precárias bandeiras? Que objetivos persegue cada um dos múltiplos combatentes que aí se degladiam? Perante a variedade, a incerteza e, diria mesmo, as contradições que envolvem estes e tantos outros conflitos semelhantes, disse-se estarmos como o jovem Fabrizio Del Dongo, o personagem de Stendhal, que está na Batalha de Waterloo, sem perceber o que se passa, que aderiu à causa napoleónica e quer combater ao lado do imperador, mas olha à sua volta e a sua inexperiência não vislumbra senão desertores por todo lado, furtos de cavalos na confusão dos canhões e das ensurdecedoras cargas de infantaria prussiana. Nada que se pareça com a ideia que o jovem tinha de uma guerra.
Há pouco mais de 20 anos, ainda havia a partilha do mundo entre as duas potências hegemónicas saídas da Segunda Guerra Mundial. Cada uma delas reivindicava-se de uma ideologia que era a negação da que o adversário invocava. Cada uma delas apontava a outra ogivas cada vez mais sofisticadas. O objetivo declarado e lógico era, de ambas as partes, a eliminação do adversário. Tanto o capitalismo como o socialismo, afirmando-se como ideologias, isto é, como sistemas universais, portadores de sentido para a totalidade da história passada, presente e futura, traduziam-se necessariamente por uma negação daquilo que, pelo facto de se lhe opor, encarnava o erro ou o mal. A única coisa que podiam fazer para travar as consequências devastadoras dessa lógica era calibrar a sua evolução, de modo a que os polos extremos a que em abstrato ela conduziria não fossem jamais atingidos na realidade. Clausewitz chamará isto a submissão da guerra à política. No século XX, ir-se-á chamar-lhe Guerra Fria, um eufemismo para designar a racionalidade paradoxalmente induzida pelo elevado nível de risco em que se processava a ameaça recíproca entre os dois blocos militares. Seria, em bom rigor, ainda guerra, tal como a encaravam os Estados-Maiores antes do Holocausto nuclear em Nagasaki e Hiroshima? Raymond Aron levantou explicitamente este problema. Hoje, dizia Aron, em tempo de paz, os submarinos armados de mísseis patrulham em permanência ao alcance das cidades do inimigo potencial. Se confunde a ameaça com a execução, uma ameaça permanente baralha a distinção entre a paz e a guerra. A própria noção de conflito prolongado retira ou arrisca-se a retirar à guerra a sua delimitação nítida, o caráter de totalidade que era suposto pelo Tratado de Clausewitz. Fim de citação. A verdade é que, independentemente das classificações, ao longo de 4 décadas, o Ocidente e o Leste contiveram-se mutuamente através de uma escalada armamentista que, por um lado, não podia parar, por outro, não podia ser acionada senão por um gesto reconhecidamente suicidário. A Guerra Fria era ao mesmo tempo uma guerra que não podia ser declarada e uma paz sob ameaça constante. Na prática, os dois blocos militares preferiram afrontar-se em sucessivos conflitos na periferia das respectivas áreas de influência, alimentando revoluções ou guerrilhas de libertação nacional. Mas todos esses conflitos derivavam, ainda e sempre, da mesma racionalidade. Mais ou menos remotamente, essas revoltas e guerrilhas remetiam para um pretexto e uma finalidade que se podiam enunciar com clareza e que mapeavam os estudos de estratégia e de relações internacionais. Sabia-se que, em última instância, de um lado estava a mão do socialismo, do outro a mão do capitalismo, de um lado a direita, do outro a esquerda, fosse o que fosse que esses termos significavam, e foram muitos os significados que eles assumiram, consoante as épocas, os lugares e as situações. Para todos os efeitos, havia 2 campos, mesmo se internamente divididos, 2 visões do mundo e da justiça, 2 razões para combater e, obviamente, 2 fontes de abastecimento militar e ideológico. Era, por conseguinte, em minha opinião, ainda uma guerra, mesmo se na aparência ela era diferente da que sempre lhe havíamos conhecido, e mesmo que concordemos com as palavras inconclusivas com que Aron respondia à questão. Dizia ele, a paz, tal como a guerra absoluta, não é senão uma ideia da razão. Uma recorda-nos o que é necessário temer, a outra, aquilo que temos o direito de esperar. A guerra, dizia o já citado Clausewitz, é um verdadeiro camaleão. Porém, se o combate entre as 2 superpotências, quer na versão da Guerra Fria, quer na versão da guerra declarada através de interpostos Estados, ainda se podia considerar uma nova configuração camaleónica, boa parte dos conflitos que deflagraram após o desmoronar do bloco soviético apresentam características que dificultam a sua integração linear na mesma espécie. Desde finais dos anos 80, a dialética Ocidente-Leste perdeu significado, ou pelo menos o significado que antes possuía, dando lugar a uma série de fenómenos ainda hoje difíceis de sistematizar conceptualmente. Emergiram novas potências,
a interdependência entre os Estados alinhados dentro de cada um dos antigos blocos tornou-se errática, a afirmação de uma Pax Americana que alguns imaginaram inevitável não aconteceu, assistindo-se, pelo contrário, a um desinvestimento progressivo dos Estados Unidos nos principais teatros de operações, acompanhado de sucessivos apelos não correspondidos ao reforço da capacidade militar europeia. A tendência para a desregulação que esta série de fenómenos provoca na ordem internacional, reforçada ainda mais pela globalização dos fluxos de informação, de capitais e de pessoas, constitui, em primeiro lugar, uma ameaça para a soberania dos Estados, que, embora condicionada por conhecidas redes de alianças e, consequentemente, de dependências, representou nos últimos 4 séculos um instrumento relativamente eficaz na resolução de conflitos e na procura da segurança global. Mas a fragilização dos Estados não decorre apenas do abandono em que muitos deles ficaram após o desmoronar dos blocos de influência e que os deixa impotentes para regular a circulação financeira e migratória ou para conter o avanço de grupos terroristas, milícias e grupos militares de todo o género, piratas de navios petroleiros e cartéis de narcotraficantes. Na realidade, em paralelo com esses fenómenos empíricos a que já nos vamos acostumando, existe no plano doutrinário e político uma vaga crescente de descredibilização, porventura involuntária, da instituição estatal. Por um lado, desenvolveu-se a crença de que, sendo os aparelhos de Estado quem declara as guerras e mobiliza as tropas, a paz teria de ser confiada principalmente às instituições internacionais. Por outro lado, desenvolveu-se em paralelo a ideia de que, sendo os Estados frequentemente os autores, por ação ou omissão, de graves violações dos direitos humanos, as instituições internacionais devem policiar e abater-se, se necessário com recurso à força, sobre os prevaricadores. É a chamada responsabilidade de proteger, a conhecida R2P, ao abrigo da qual, desde 2001, tem vindo a assistir-se no seio da ONU e da comunidade académica a todo um esforço de legitimação das chamadas intervenções humanitárias, ao arrepio do princípio da não intervenção e da integridade territorial de cada Estado que a Carta das Nações Unidas consagrava em 1945 no seu artigo 2º. Nos fóruns internacionais e na linguagem corrente das democracias, deixou, portanto, de se falar em guerras para se falar preferencialmente em intervenções. Ao mesmo tempo, desapareceu a distinção entre guerra defensiva e guerra de agressão, uma vez que as intervenções se dizem humanitárias e no registro universal da humanidade só há vítimas, operações de resgate e missões de paz. É à comunidade internacional como um todo que se pretende agora atribuir a responsabilidade pela proteção dos direitos humanos e da individualidade de cada cidadão, antes confiada aos Estados. Não por acaso, na linguagem das relações internacionais, a designação de humanitárias era até há pouco tempo reservada às operações de ajuda a desalojados ou vítimas de catástrofes. Era, por assim dizer, uma designação de caráter ético. Atualmente, ao pretender-se aplicá-la no plano político, converte-se o político num espaço universal, como é o da ética, sem fronteiras e, por conseguinte, sem margem para verdadeiras divisões ou guerras. Tratar-se-á de uma questão meramente semântica, sem tradução nem pertinência no domínio da realidade? A resposta é sim e não. Sim, se pretendermos que a transferência da responsabilidade de proteger os cidadãos dos Estados Nacionais para a Assembleia das Nações significaria a entrada numa paz perpétua, só ocasionalmente violada por escaramuças que a consciência e o poder de fogo internacional prontamente iriam sanar. Não, se tivermos em conta que a desqualificação progressiva do Estado soberano na ordem internacional é o correlato do que realmente se passa em muitas paragens do globo, de que o Médio Oriente é o expoente máximo, onde os conflitos evoluem à margem de qualquer classificação ou mesmo de qualquer sentido facilmente identificável. A violência continua, de facto, a deflagrar com regularidade e intensidade não inferiores ao que acontecia antigamente, mas a sua configuração, a partir sobretudo da queda do Muro de Berlim, conforme tem vindo a ser notado por vários observadores, já não se ajusta ao tradicional conceito de guerra, pelo menos nos termos em que este aparece identificado no livro de Clausewitz vom Kriege. Tentaremos explicar porquê. O conceito de guerra encontra-se indissoluvelmente ligado, nos tempos modernos,
aos conceitos de Estado soberano e de Estado-nação. Vejamos primeiro a vinculação da guerra ao Estado soberano. É desta vinculação que a guerra recebe o seu caráter eminentemente público, distinguindo-a das brigas, assaltos e contendas privadas. Já em finais do século XVI, Alberico Gentili, um antecessor de Grotius na teorização do direito internacional, havia definido a guerra como um conflito armado, público e justo, enfatizando assim o caráter necessariamente coletivo dos conflitos a que se pode atribuir tal designação. A teoria da razão de Estado, ao separar os assuntos públicos da vontade individual do príncipe, faz assentar a política num lastro de racionalidade que é jurídica, mas que é também política, económica e até existencial, trazendo à luz o conceito de interesse público e a necessidade da sua defesa. Como escreveu Jean de Sion, um dos secretários do cardeal Richelieu, os particulares podem relaxar os seus direitos em muitas coisas e ter perdas voluntárias para fazer ações generosas. Nisso, não arriscam senão os que lhes pertence. Mas os príncipes, e por uma maioria de razão os ministros, ao abandonarem os interesses dos seus Estados, em vez de serem generosos, estão a ser imprudentes. E são injustos ao prostituírem assim o que não é deles. É da noção de interesse de Estado que trata de deduzir-se a justeza de uma declaração de guerra. E mesmo sabendo-se que não faltaram nunca expedientes para fazer derivar de um tal princípio qualquer guerra que seja tida por conveniente, não é, contudo, indiferente que se proceda a uma tal dedução, porque é ela que furta a violência, à pura discricionariedade. Diferentemente da noção do político que irá sustentar Carl Schmitt, o facto de a decisão soberana e a declaração de guerra provirem, em última análise, a pura vontade de existir afirmada pelo Estado, não significa que esta se sobreponha ao plano jurídico. Pelo contrário, a existência do Estado não se compreende aquém ou além do jurídico e, por isso, a guerra é sempre um fenómeno projetado no domínio público. Será, no entanto, Rousseau que irá explicitar, quase 2 séculos depois, a verdadeira especificidade da guerra e a diferença entre conflitos privados e conflitos entre Estados. É a relação das coisas, diz Rousseau, e não dos homens, que constitui a guerra. E não podendo o estado de guerra ter origem em simples relações pessoais, mas somente em relações reais, não pode existir guerra privada, ou de homem a homem, nem no estado de natureza, onde não há propriedade constante, nem no estado social, onde tudo se encontra sob a autoridade das leis. Estas palavras de Rousseau destinam-se explicitamente a refutar a analogia feita por Grotius e por toda uma tradição que remonta aos gregos e Aristóteles, entre conflitos que podem ser resolvidos no interior do Estado, porque este possui órgãos específicos para o efeito, e conflitos entre Estados, os quais não podem ser resolvidos por via judicial, uma vez que não existe um poder superior para fazer justiça. Tratando-se em ambos os casos da expressão de um direito, de defesa, de punição ou de recuperação de bens, Grotius, e com ele toda uma tradição, considera assistir ao vencedor o direito de reduzir o vencido ou os vencidos à condição de escravos, como corolário do direito que possuía de lhes dar a morte no decorrer da guerra. Contra semelhante conclusão, em nome da qual se irá legitimar a escravatura colonial durante mais alguns séculos, Rousseau insistia que a guerra é um fenómeno exclusivamente público, terminado o qual tudo passa a ser regulado pela ordem interna de cada um dos Estados. Uma vez que a finalidade da guerra, diz ainda Rousseau, é a destruição do Estado inimigo, há o direito de matar os seus defensores enquanto eles estiverem de armas na mão. Mas assim que eles as depõem e se rendem, deixam de ser inimigos ou instrumentos do inimigo e tornam-se simplesmente homens, pelo que não temos nenhum direito sobre a sua vida. A guerra, por conseguinte, é um recurso à violência que se pretende limitar pelo direito, razão pela qual o início das hostilidades sempre se fez acompanhar de declarações mais ou menos formais e de discussões diplomáticas ou não em torno da sua justiça. Kant é particularmente sensível a este aspecto ao desenvolver as questões do direito à guerra, do direito durante a guerra e do direito subsequente à guerra, partindo sempre do princípio que, cito, no estado de natureza dos Estados, o direito à guerra, às hostilidades, é a forma lícita através da qual um Estado faz valer o seu direito
pela própria força contra um outro Estado quando se sinta lesado por este. Sendo pública, a guerra na modernidade é um uso da força juridicamente regulado e, nessa medida, possui uma racionalidade intrínseca. Mas essa racionalidade não é apenas jurídica. Ela é também militar e, como veremos adiante, política. A força que constitui, por assim dizer, a matéria-prima de que se faz a guerra, é investida nos tempos modernos de uma nova racionalidade, toda ela tendente a reduzir ao mínimo a contingência e a integrar numa unidade, literalmente, a diversidade de compleição física e psíquica de uma multidão de soldados. As Forças Armadas terão de se mecanizar, fazendo jus ao seu epíteto de máquina de guerra. Primeiro, os corpos. Os corpos dos soldados têm de ser disciplinados, isto é, homogeneizados, usar uniforme, progredir no terreno ao ritmo marcado pelo mesmo tambor, como se fosse um único corpo que se desloca. O próprio chefe deve integrar esta mole imensa, convertendo-se em rei-soldado. Depois, os espíritos, o moral das tropas. Sobre a diversidade de crenças e de opiniões que cada um dos militares transporta no seu íntimo, há que introduzir a homogeneidade da crença naquilo que a bandeira simboliza. Diz-se que Richelieu criou o Estado francês no preciso momento em que conseguiu que um exército de católicos e protestantes marchasse sob as cores da França contra um exército de alemães protestantes. Pelos valores da pátria ou da nação, o soldado está disposto a sacrificar-se. Hegel vê nessa disposição para o sacrifício voluntário a suprema negação da condição meramente biológica do homem e a máxima afirmação do ser livre. Sem esta abnegação dos particulares, não seria possível, de resto, o Estado como essência ética e individual, pelo que os particulares, diz Hegel, têm a obrigação de preservar esta individualidade substancial, expondo-se ao perigo e ao sacrifício da sua propriedade e da sua vida, assim como da sua opinião. Porém, a racionalidade da guerra é também, como vimos, política. É através dela que a sucessão de batalhas e movimentos, através dos quais a guerra se desenvolve, pode assumir um sentido, porquanto tudo nela deve estar determinado por uma finalidade que se sobrepõe às simples vitórias na batalha. Reside aí a conhecida tese de Clausewitz, que defende a submissão do plano militar ao plano político, e é esse o significado da sua definição da guerra como continuação da política por outros meios. Lendo von Krieger, damos-nos conta de que a vitória nas batalhas é apenas um meio e que, por conseguinte, a única coisa que conta é a obtenção dos objetivos politicamente definidos, sendo que estes se inscrevem num registro de pura utilidade, de interesse do Estado, e não, como acontecia antes, no domínio da fama, da honra, da coragem ou da fé. O caráter mais ou menos racional de uma guerra depende dos seus objetivos. Deste modo, ao incorporar uma finalidade na violência, que é por natureza um recurso comum aos racionais e aos irracionais, a política atribui-lhe uma razão de ser, confere-lhe uma racionalidade. A interpelação que Justo Lipsio, no final do século XVI, faz a Cícero é elucidativa a este respeito. Diz ele, o filósofo, referindo-se a Cícero, adverte que os reinos se arruinam por causa de fraudes e enganos. Mas então, por que é que não há de ser lícito conservá-los pelo mesmo tipo de meios? A mudança de perspectiva aqui evidenciada não podia ser mais eloquente. Cícero falava da política e da guerra como atividades subordinadas a normas e valores universais que, em caso algum, podiam ser violados. Lipsio, por seu turno, fala da política e da guerra como simples execução do interesse do Estado, em função do qual se avalia a licitude dos meios a que se recorre. Contra a racionalidade metafísica do primeiro, a racionalidade instrumental do segundo subordina a guerra aos objetivos que a política lhe traça, sendo que a política é, por definição, a salvaguarda do interesse do Estado. A tradição há muito arraigada, que persiste ainda em nossos dias, encara esta mudança de perspectiva como um triunfo do maquiavelismo sob a capa da Realpolitik. A famosa e influente obra de Friedrich Hayek sobre a ideia de razão de Estado na história moderna
publicada em 1924, coloca esse realismo na origem remota da hecatombe de 1914. E um dos mais reputados teóricos militares da Inglaterra no século XX, Sir Basil Liddell-Hart, autor de uma das primeiras obras sobre o conflito, The Real War, não hesita em apontar o dedo à filosofia de Clausewitz, é assim que ele se chama, morto há quase um século, a quem apelida de gênio maligno do pensamento militar e, sobretudo, de apóstolo da guerra total, uma ideia alegadamente vendida pelos conselheiros militares aos políticos que, ignorantes na matéria, fizeram deflagrar e atingir as proporções que atingiu a Primeira Guerra Mundial. Ora, o pensamento de Clausewitz, enquanto expoente máximo da racionalidade da guerra, pretende exatamente o oposto. Ao definir a guerra como uma espécie de politics in progress, o general prussiano reconhece implicitamente a necessidade de submeter a força a princípios e metas que ela, pela sua própria lógica, tende a ultrapassar. O conceito que na realidade aparece em vom Kriege é o de guerra absoluta, frequentemente confundido com o de guerra total, que só viria a ser apresentado, ou pelo menos divulgado, já depois da Primeira Guerra, pelo general Ludendorff. A guerra absoluta é, nas palavras de Clausewitz, um ponto de referência geral. O que significa este ponto? Antes de mais, ele tem de ser um ponto abstrato, para servir de referência ao concreto das guerras. Todo beligerante sabe que a violência não pode atingir o grau máximo, porque é um ponto em que ela entrega a si mesmo, se converte em puro caos e já não é referiável por nenhuma das partes em litígio, desenvolvendo-se a partir daí à revelia de qualquer finalidade. A guerra absoluta é, de alguma forma, uma ideia da razão no sentido kantiano, um regulador que sustém a força dentro de limites que não são determinados por nenhum dos lados da contenda, mas que se impõem a ambos. Conforme escreve Raymond Aron, interpretando este conceito, a guerra absoluta é o termo da ascensão aos extremos, uma espécie de limite para o qual tendem logicamente as vontades, hostis ou violentas, que estão em conflito. Porém, as guerras analisadas por Clausewitz são travadas por exércitos regulares. Apesar da atenção que o general presta ao embrião da guerrilha, que são os levantamentos populares dos espanhóis contra os exércitos de Napoleão, o povo comum não entra nos seus cálculos senão como condicionante a ter em conta, mas não como agente efetivo. Conhece os nacionalismos que, sobretudo na sequência da Revolução Francesa, irão proceder a um rearranjo social e político das populações, um pouco por toda a Europa, mas sem retirar daí grandes ilações no plano estratégico. O processo de democratização que vai marcar todo o século XIX será, de resto, todo ele relativamente pacífico de um ponto de vista estritamente militar, não obstante as lutas sociais e revoluções que, em avalanches cíclicas, assinalam a progressiva entrada do povo na cena política. Porquê esta paz internacional em meio de um ambiente socialmente conturbado e de sublevação no interior de cada Estado? Há várias hipóteses de explicação sobre as quais não nos iremos deter, a menos relevante das quais não será certamente a progressiva atribuição aos parlamentos do direito de declarar a guerra, desde sempre uma prerrogativa imperial ou da realeza. A história do parlamentarismo inglês testemunham e a teorização do contrato social feita por Rousseau não se compreende sem esta consciência do risco que representa o facto de um poder como de declaração de hostilidades estar cativo de uma vontade unipessoal e absoluta. Kant, herdeiro de Rousseau nesta e noutras matérias, explicita com clareza o problema na segunda secção do direito público. Que direito tem um Estado face aos seus próprios súbditos de se servir deles na guerra contra outros Estados, a despender ou a pôr em risco os seus bens ou mesmo a sua vida, de tal modo que não depende do seu próprio julgamento o querer ou não ir para a guerra, mas podem ser enviados para ela por ordem superior do soberano? A esta pergunta, o filósofo responde sem ambiguidades, no final do mesmo parágrafo, que todo homem, enquanto cidadão, há de dar a sua livre aprovação, por intermédio dos seus representantes, não só à guerra em geral, mas também a cada declaração de guerra em particular, e só sob esta condição restritiva pode o Estado dispor dele para um serviço cheio de perigos.
Semelhante democratização da sociedade e da guerra, transposta para o constitucionalismo, terá certamente contribuído para contrariar a ambição de monarcas absolutos, muito embora, como vimos, a guerra nunca tenha sido considerada uma decisão tão arbitrária e fútil como a propaganda liberal fez crer, encontrando-se, pelo contrário, objetivamente condicionada e, a partir de certa altura, explicitamente subordinada ao interesse do Estado. Porém, a democratização da guerra teve também como corolário o envolver a sociedade inteira, não apenas na sua decisão, mas também na sua execução. A guerra total, de algum modo, estava já prefigurada na atribuição ao povo dos destinos da guerra. A partir de então, as guerras passam a travar-se entre entidades mais ou menos abstratas, como são os povos ou as nações, e a história mostra que não há nada de mais terrível do que os combates que se travam em nome de abstrações. Somado a isto, o século XIX foi também um século do comércio e o século do progresso. O desenvolvimento do comércio fez crer que a era bárbara dos combates entre Estados havia cedido lugar à civilizada concorrência entre indivíduos e companhias, concretizando assim a utopia do capitalismo liberal que Benjamin Constant ilustra abundantemente e eloquentemente. Nos tempos belicosos, escreve Constant, admiravas acima de tudo o gênio militar. Nos tempos pacíficos em que vivemos, o que se pede é moderação e justiça. Por sua vez, o progresso, na sua dimensão científica e técnica, altera profundamente a sociedade e vai alterar também, obviamente, a arte da guerra. Acontece que, enquanto o comércio e o progresso são avessos por natureza aos entraves que as fronteiras representam por definição, a democracia requer essas mesmas fronteiras, visto ela representarem a única forma possível de acesso de uma multidão de indivíduos à existência concreta como unidade política. Além disso, o próprio desenvolvimento do capitalismo, sendo cosmopolita na sua dimensão financeira, leva na sua dimensão industrial à concentração das populações nos grandes centros fabris. A massificação das grandes cidades muda completamente o espaço europeu, ao mesmo tempo que exponencia o crescimento económico. A par, no entanto, desse crescimento, ela exponencia também a possibilidade de homogeneizar mentalmente as levas de indivíduos que acorrem às cidades e que, deste modo, se tornam presa fácil desse fenómeno absolutamente novo que se chama a publicidade para efeitos civis e a propaganda para efeitos militares. O progresso, por sua vez, instala uma realidade nova, a tecnologia, que rapidamente vai tomar conta, literalmente, da vida e, por que não dizê-lo, da própria morte. Estavam assim criadas as condições, por um lado, para a Belle Époque, por outro lado, para a catástrofe que ninguém antevia e que, já depois de ter início, todos acreditaram que iria durar pouco tempo, já porque as palavras tinham sido breves, já porque as guerras tinham sido breves no século anterior, já porque se acreditava firmemente que elas eram uma aberração à revelia do espírito do tempo. Mesmo quando já iam passados 3 anos de combate, os americanos decidiram-se a participar, convencidos de que vinham acabar com aquela e com todas as guerras ainda por iniciar. Não acabaram, como se sabe. Afinal, aquela era uma guerra diferente já das anteriores. Se antes a guerra era um fenómeno mecânico, agora ela tinha-se transformado, por assim dizer, num fenómeno cibernético, um fenómeno dominado pelos prodígios da tecnologia, que impunham por eles mesmos decisões que os chefes militares não tinham como conter. Não por acaso, a própria intervenção americana tinha sido decidida na sequência do célebre episódio dos submarinos alemães, um acontecimento propiciado por um avanço tecnológico que desencadeou movimentações políticas e militares em cadeia. As invenções que tanto maravilhavam a sociedade e que tanto entusiasmaram os escritores e pintores futuristas, veja-se Almada e Fernando Pessoa, quando transpostas para a guerra, assumiram dimensões fáusticas e provocaram um número de mortos como jamais, alguma vez, alguma guerra havia feito. Houve artistas que, apesar das mortes, não se coibiram de exprimir o seu entusiasmo pela metralha, a alegada beleza dos céus durante os raios aéreos e o apocalipse guerreiro. É o fenómeno conhecido como estética da guerra, que aflora com mais ou menos intensidade o sentido da provocação em autores como Junger, Marinetti
Proust, Cocteau ou Apollinaire do célebre verso "Meu Deus, como é bonita a guerra". Malraux, já no fim da vida, dizia que essa gente lhe fazia lembrar raparigas excitadas ao ouvir falar de soldados. A Segunda Guerra seria o culminar dessa aventura em que todos os fundamentos do humanismo e da própria civilização foram abalados. A guerra que se lhe seguiu, a chamada Guerra Fria, não foi senão a verificação de que se havia tocado o ponto extremo e que a guerra absoluta coincidira com a guerra total. A partir daí, passámos a assistir ao movimento autónomo da tecnologia, convictos de que, se ousássemos deitar a mão a todas as suas possibilidades, em vez de sermos seus reféns, seríamos todos suas vítimas. É por essa razão que no momento em que se deu a desistência de um dos blocos em confronto, a guerra, no sentido clássico da palavra, perdeu boa parte do sentido. No imediato, emergiu a crença no cosmopolitismo e multiplicou-se toda uma literatura vagamente inspirada em Kant e apologética do universalismo. Rapidamente, porém, se deparou com as dificuldades inerentes à concretização de uma ordem internacional assente na negação voluntarista da conflitualidade. A guerra metamorfoseou-se em missões de paz ou intervenções humanitárias, mas as clivagens no Conselho de Segurança das Nações Unidas não desapareceram. A encenação autopatética que foi, em 2003, a tentativa de fazer derivar a invasão do Iraque de valores universalmente aceitos ilustra bem a impossibilidade de assumir, no tempo presente, os interesses estratégicos de um Estado ou conjunto de Estados. Em reação a esse impasse, houve por parte dos realistas a tentação de pressionar os Estados Unidos a assumir unilateralmente a hegemonia. A própria esquerda radical, desde então, viu aí a confirmação da tentação imperialista dos americanos e passou a usar a palavra império como sinónimo dos Estados Unidos e seus satélites, como se pode ver em obras como as de António Negri e na legião dos seus discípulos. Contudo, além de dificilmente execuível do ponto de vista dos recursos, esse papel de polícia do mundo encontra-se em grande parte impossibilitado, primeiro pela inexistência de causas que o sustentem, segundo pela dificuldade em convencer as populações que vivem em regimes democráticos a aceitar os seus custos em bens e vidas. Num primeiro momento, quis-se encontrar uma causa e um adversário, apresentando as intervenções humanitárias como um combate pela democracia e os valores ocidentais contra o integrismo islâmico. Para o famoso choque de civilizações. Rapidamente, porém, os factos se encarregaram de mostrar que não se tratava de nenhuma guerra de civilizações, muito menos de religiões, se é que realmente havia uma guerra. Como consequência, a justificação das intervenções passou a ser frequentemente aleatória, tanto no caso da ONU como no caso dos Estados Unidos e dos ocidentais, e a sua execução, além de controversa, deixou de obedecer a qualquer desígnio estratégico claro e convincente. A política de alianças em zonas sensíveis do globo tornou-se, deste modo, altamente imprevisível, de tal maneira oscilou nos últimos tempos. Os conflitos em muitas zonas deixaram de obedecer a lógica da guerra, que lhe atribuía uma justificação e fixava um espaço e um tempo mais ou menos definidos. Hoje, o seu espaço é indeterminado e atinge o centro das cidades, alvo privilegiado de atentados terroristas, ou cruza fronteiras de Estados mais ou menos desestruturados que se transformaram em bases do narcotráfico. O seu tempo, que era outrora o tempo que levaria a alcançar os objetivos, os quais, por sua vez, eram estimados em função dos recursos de que se dispunha, tornou-se completamente irreconhecível. Nas últimas décadas, os conflitos em muitas zonas tornaram-se uma constante, um marasmo que se arrasta e a que não se vê uma saída. As batalhas converteram-se numa simples ocorrência, sem quadro estratégico em que se possa integrar. A retirada das tropas é uma fatalidade ditada não pela sorte das armas, mas pelo relógio das opiniões públicas na retaguarda. Mas mais ou menos as tropas, enfim, deixaram de ser os antigos cidadãos dispostos a morrer, mais ou menos convictamente, em nome de um ideal comum, para passarem a ser, sobretudo, profissionais altamente qualificados, que fazem do combate um modo de vida, quando não são mercenários ou pura e simplesmente fanáticos que veem no martírio um último reduto de sentido para a vida que a civilização deixou de lhes oferecer.
Acresce ainda esta ameaça de caos na ordem internacional a modificação substantiva da tecnologia. Mudança, antes de mais, nos armamentos, onde o high-tech cria a ilusão de uma guerra sem baixas para os atacantes, pelo menos, quando não a possibilidade real de abater inimigos a partir de um sofá, cirurgicamente ou em massa, com um simples clique informático. Avanço civilizacional, exclamou alguns. Se atentarmos, porém, no facto de esses equipamentos estarem hoje ao alcance indiscriminado de qualquer máfia, se não de qualquer bando de rua, a pergunta a fazer é se estaremos realmente perante um avanço da civilização ou um avanço da barbárie. Mas a mudança tecnológica verificou-se também no campo das comunicações. Entre Nova Iorque e as montanhas do Afeganistão pode hoje articular-se ações em direto, sejam terroristas ou antiterroristas. As televisões fazem da movimentação das tropas um espetáculo igual a qualquer outro, que se abandona quando já não é notícia. Para a maioria das pessoas que não participam nos conflitos, estes são unicamente isso, um acontecimento que aborrece e, como tal, deixa de ter direito a existir como notícia a partir do momento em que se arrasta para além do tempo em que ainda gerou alguma curiosidade. Pior do que a banalidade do mal, de que falava Hannah Arendt, é esta banalidade do banal que a CNN ou a Al Jazeera, como todas as televisões, transmitem regularmente. Perante este cenário, um observador realista será tentado a concluir obesianamente que estamos de novo a regressar ao estado de natureza. Pela minha parte, direi apenas que estamos confrontados com sintomas de alguma desregulação crescente entre os Estados, podendo inclusive surgir a tentação de o reanimar política ou economicamente, através precisamente de novas guerras, como tantas vezes aconteceu no passado. O Leviatã, monstro da guerra, que serviu de padrão à regulação da conflitualidade nas últimas 4 décadas, é um deus mortal, como escreveu Hobbes, seu inventor. Mas o que sobra da sua herança não é, longe disso, a paz perpétua. É, pelo contrário, o desafio de o manter ou de encontrar uma arquitetura política alternativa. Com ou sem Estados, estamos condenados à política, não enquanto eliminação definitiva da violência, a polis com que sonhou Hannah Arendt, mas enquanto modo de gestão da violência que inapelavelmente espreita a nossa vida comum. Muito obrigado pela vossa atenção.